Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de todas as manhãs, aleluias, que Deus abençoe você poderosamente. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025, são 7 horas 21 minutos, 7 horas 21 minutos, dia abençoado, 18 graus aqui no estado de São Paulo, 18 graus, fresquinho, tranquilo, dia gostoso, manhã abençoada, onde nós vamos meditar em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Mas antes disso eu quero falar contigo que no estado da Bahia, em Camaçari, nós estamos com 26 graus, tendência a esquentar. Um abraço pro povo de Camaçari, pra Juliana aí, filha da Juran, e o Matheus, esse pessoal aí de Camaçari, um abraço para vocês aí. Em Ilhéus também nós estamos com a mesma temperatura, tá praticamente a mesma aí, Ilhéus, Porto Seguro, um abraço pro povo de Porto Seguro, o pastor missionário Gilvan, a Kombi missionária aí, o pastor Pedro e outras pessoas mais aí de Porto Seguro. Um abraço aí pro pessoal de Ilhéus também, todo o povo de Ilhéus aí, um abraço para vocês aí, né? Glória a Deus, Deus abençoe aí a irmã Rosa, a irmã Delza, Sônia, e as demais pessoas, o bispo Sérgio, a igreja toda aí, o diácono Antônio e os demais aí, um abraço para todos vocês. Em breve nós estaremos juntos novamente, se Deus assim nos permitir. Acabando de resolver algumas coisas aqui no estado de São Paulo e Deus proverá para nós. Em Guarapari, no Espírito Santo, um abraço para o povo de Guarapari, nunca tive aí, mas estou pretendendo chegar aí, conhecer algumas igrejas aí, pregar a palavra do Senhor, né? Um abraço para vocês aí. Em Guarapari são 22 graus nesse exato momento. Um abraço para todo o povo do estado do Espírito Santo. Bom, vamos lá, a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 27, a Bíblia diz assim: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. O Senhor deu inteligência e consciência. Tremendo, depois eu vou falar sobre isso, mas aqui é só para mim trazer um relato a respeito do que vai falar aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Uma pergunta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha, é muito forte essa palavra, irmão. Pega aí essa palavra. Pega aí essa palavra. Você vai enviar esse vídeo. Você vai ficar até o final, que nós vamos fazer uma oração aqui, abençoada pela minha, pela sua vida, pela sua família, para que Deus possa nos instruir a ter esse domínio próprio sobre nós. Entenda que se procederes bem, não é aceito. É Deus falando para Caim a respeito do procedimento que Caim vai ter com o irmão. Porque Deus, como diz Provérbios capítulo 20, versículo 27, a Bíblia diz que Deus deu inteligência e consciência ao homem. Então nós temos inteligência e consciência suficiente para nós analisar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Se você quer receber o bem, se você quer ter o bem, se você quer receber o melhor, quer ser feliz, então você tem que fazer ao outro, amigo ou inimigo, você tem que fazer o melhor. Deus, ele deu inteligência a Caim para ser lavrador.
cultivador da terra. Deus deu inteligência e consciência a Abel para ser um pastor de ovelha. Deus deu inteligência e consciência a você para ser alguma coisa na vida, nessa vida que nós levamos aqui no mundo dos viventes. Ou te deu uma profissão de carpinteiro, ou de pedreiro, ou te deu uma profissão de aviador, ou Deus te deu uma profissão de serralheiro, padeiro e etc. Deus deu inteligência, sabedoria e consciência para o homem ter consciência daquilo que ele está fazendo. Então houve ali na época, eu não sei se no final da colheita, certamente deve ser no final da colheita, eles ofereceram ali, ou existia uma época, ou era todo fim de ano, ou existia um mês no meio do ano, que eles ofereciam o melhor, ou da terra, daquilo a qual ele ia colher, ele oferecia para o Senhor. Eu creio que em agradecimento pelo que o Senhor faz, que é Ele que dá vigor para trabalhar, Ele que dá vida, Ele que dá inteligência, Ele que dá sabedoria, é Ele que mostra para nós o melhor, se é criador de ovelha, o melhor pasto, o melhor alimento para as ovelhas ficar viçosas. E no cultivo da terra, Deus mostra como cultivar a terra, como fazer para você ter uma plantação mais fértil. Orar, pedir a Deus para que haja chuva no tempo certo, no momento certo. Então Caim resolveu oferecer. Só que aquilo que Caim fez, que ele plantou, que você fez, que você plantou, que você produziu, você, ou como Caim, oferece o pior. Oferece o pior. Então, a palavra de Deus, meu querido, está falando sobre procedimento. Se você proceder bem, Deus vai receber, o Senhor vai receber. Isso eu já estou falando do lado espiritual, do lado ministerial, que se você proceder bem nos seus comportamentos, naquilo que você está fazendo, oferecendo ao Senhor, no âmbito espiritual, na sua vida cotidiana, se você oferecer o melhor para o Senhor, é certo que o Senhor vai receber. Agora, se você proceder mal, é certo que Deus não vai receber, mas Ele te deu inteligência e consciência, conhecimento para você fazer e oferecer o melhor para Ele, que te deu vida, te deu força, te deu disposição, vigor e alegria para você poder produzir e fazer o que você vai fazer. Porque a pessoa sem saúde, ele não faz nada para ninguém, nem para ele próprio, nem para Deus, nem para ninguém. Então, quando nós temos que fazer o melhor. Se referindo ao lado profissional, de quem trabalha numa empresa, de quem trabalha como motorista, de quem trabalha numa função qualquer aí, entendeu? A pessoa tem que fazer o melhor para oferecer para o patrão o melhor. Se ele oferece o melhor, o patrão vai aceitar de bom grado. Mas se ele é uma pessoa de produção ruim, então ele não vai oferecer o bem, e aí não vai se dar bem, porque o patrão, ele não vai aceitar aquilo ali. Então é isso aí que está falando. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Aqui está se referindo a procedimentos malignos que a pessoa tem na mente. Por exemplo, eu falei outro dia, o bispo Sérgio até falou que palavra boa a respeito aí da inveja. Porque a inveja é algo que ela domina o coração da pessoa. Porque vamos fazer uma colocação na obra de Deus. Se a pessoa faz o melhor no círculo de oração, ou no diaconato, ou no presbitério, ou no pastoral, se ele procura fazer o melhor,
o melhor, porque nós temos que fazer como se estiver fazendo para o Senhor, não para o pastor que é supervisor, não. Nós temos que fazer para o Senhor. Mas como nós fazemos o melhor, o nosso procedimento é melhor, então o pastor supervisor ou alguém ali vai dar uma classificação em cima daquilo ali, vai nos abençoar, vai nos prestigiar, vai nos elogiar. E o outro que não faz, que não procura fazer bem, está na mesma posição de pastorado, ou presbitério, ou diaconato, ou do círculo de oração, ou dos ovos, ou levita, então ele fica com inveja porque você foi privilegiado pela direção, pelo seu procedimento de fazer o melhor. E aí, no que entra inveja na vida da pessoa, tanto na área ministerial ou como na área trabalhista, secular, vai entrar inveja no coração daquele que ele não foi bem aceito, que ele não foi elogiado, e aí entra um maligno, ele já começa a implantar na mente da pessoa, a projetar, a planejar, a arquitetar coisas malignas, a qual aconteceu na vida de Caim, que o procedimento que veio nele, que ele não teve procedimento bom, então o mal já veio sobre ele, porque o outro foi bem aceito. A inveja entrou e aí ele já começou a projetar malignidade contra o irmão, contra a pessoa. E a Bíblia não nos ensina dessa maneira. A Bíblia nos ensina a ter arrependimento e reconhecimento. Por isso que Provérbios 27 fala sobre inteligência e conhecimento, reconhecimento, consciência. Você tem que ter consciência se você fez bem ou se você fez mal. Porque pela inteligência que Deus te deu, meu amigo, você vai conscientizar se você está fazendo o melhor, se você está fazendo de qualquer maneira. E aí o procedimento do maligno, não já o seu e o seu também, o maligno vai soprar na tua mente para você matar o irmão. Existem vários meios de matar o irmão. Caim matou Abel, tirou a vida do inocente, de uma pessoa por causa de uma inveja, porque ele não fez bem. E a Bíblia está falando que Deus deu inteligência e consciência para a pessoa fazer o melhor. Ele tem condições de pensar, ele tem que ter consciência que aquilo não é bem. E aí no final fala assim: será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado, irmão, o seu procedimento de malignidade, de ruindade, de perseguir o seu irmão, de perseguir o seu colega de trabalho, de perseguir a pessoa, isso cabe a você, isso compete a você dominar essa situação na sua vida. Compete você analisar a situação e fazer uma análise da situação, porque Deus te deu consciência para isso, te deu inteligência para você não fazer algo que vai prejudicar você, porque a Bíblia está falando aqui, o conselho que Deus deu para Caim, porque ia prejudicar ele mesmo, não prejudica o outro, prejudica o outro, você. Porque quando você faz uma malignidade, você levanta um falso testemunho, você levanta uma calúnia, você acusa o teu irmão sem necessidade, sem situação, irmão, rebenta com a pessoa, rebenta. Se o pastor ou o patrão não tiver discernimento, inteligência para analisar aquela conversa, acaba com a pessoa. Eu mesmo tenho uma situação aqui, que eu estou passando por uma situação do meu filho chamado James. Ele pegou alguma conversa atravessada e já tem uma semana que não fala comigo mais. Por quê? Porque ele pegou uma conversa atravessada, não sei de quem, e fez uma análise
como que eu fiz jus daquela situação, uma coisa que não é verdade, uma coisa que não tem procedimento, talvez de uma pessoa maligna, de uma pessoa que não tem consciência, que não tem vida com Deus, que não tem procedimento, e não faz análise da palavra, não faz análise da situação, não tem coragem de conversar para pôr o assunto em dias, para ver qual que é a defesa do outro. Irmão, é fácil você acusar alguém que não está próximo de você, para ele se defender. Porque existem pessoas que faz um mau juízo, pega uma palavra e ele, daquela palavra que ele pegou, o inimigo lança uma seta na mente dele ou dela, e ele faz aí uma inimizade entre pai e filho, entre filho e pai, ou entre muitas pessoas na igreja, no trabalho, e causa uma situação muito difícil, irmão. Analisa, Deus te deu inteligência e consciência. Não faça as coisas precipitadas, não julga seu irmão, não julga a pessoa, não acusa, não faz acusação. Se converta dos seus maus caminhos, se converta você mesmo dos seus maus pensamentos. Pede a Deus discernimento para você peneirar os seus pensamentos, acerta as palavras que vêm na tua mente para você não fazer mal a ninguém, porque isso vai fazer mal para você, a sua alma vai ficar doente, porque você não é juiz para acusar ninguém. Ora, entrega na mão de Deus, pede a Deus direção sobre o assunto. Caim se deu mal. A história conta que Caim teve Caim foi amaldiçoado por Deus por causa de um procedimento errado, a qual ele poderia ter consertado aquilo ali, porque Deus deu, volta a falar, inteligência e consciência ao homem, para ele analisar antes de ter procedimento errado, porque tem procedimento que acaba com nós. O mal vem sobre nós, porque amanhã ou depois a verdade vai ser descoberta e a pessoa vai ficar bem. Tirou a vida de Abel sem necessidade, acabou, matou o sonho de Abel como pastor de ovelha, entendeu? Eu não sei se dá tempo aqui de eu contar, mas eu já contei isso em outros vídeos muito passados, né? Houve uma certa situação no ministério, eu não sei qual ministério que foi, que o diabo armou de todas as maneiras para acusar o pastor da igreja, que não achava defeito no pastor. Mas um dia o pastor adoeceu, precisou de ir para o hospital, fazer uma cirurgia, e aquilo ali ele teve que ficar praticamente a parte íntima dele despida. E ali tinha uma faxineira que estava passando no quarto fazendo limpeza. Uma moça, ela viu ali uma marca assim íntima, na intimidade do pastor. E aquela faxineira, aquela moça, infelizmente trabalhava na igreja, frequentava a igreja do pastor. E o diabo manipulou a mente daquela moça, e aquela moça, num dia de testemunho, a moça ali usada pelo diabo falou, na frente da igreja deu um testemunho, que estava tendo caso com o pastor, chamou a esposa do pastor e falou, eu provo tanto que ele tem uma marca, assim, na parte íntima, em tal lugar, assim, assim. E a esposa do pastor falou, realmente, tem mesmo, né? Mas não investigou a esposa, tola, eu posso falar dessa maneira, não pediu discernimento de Deus, foi acreditando imediatamente. O pastor da igreja, o presidente da igreja acreditou na conversa também, expulsou o pastor perdeu o casamento, o pastor perdeu ali a função dele, e ficou defamado, ficou destruído, foi embora para um sítio, viver num sítio, a mulher casou com outro lá. Daí, passado 20 anos, parece, a moça, tomada por um câncer que rebentou com ela chamou o pastor presidente, confessou a mentira, aquilo que ela inventou, que ela falou. Já era tarde, irmãos.
O presidente da igreja foi lá no sítio, chamou o pastor, devolver para ele a carteirinha dele. Ele falou, eu não quero carteirinha, meu amigo. Carteirinha não vai salvar meu casamento, não. Já perdi meu casamento, perdi tudo. Agora, depois de 20 anos, por que no dia você não teve discernimento, foi orar e foi buscar de Deus investigar se era verdade? Então existe, meu irmão, uma calúnia, uma mentira, um engano, a inveja. Ela mata a pessoa, ela quer destruir a amizade. Eu volto falando entre pai e filho, filho e pai, entre irmãos da igreja. A fofoca, a confusão, é a pior coisa que tem, que Deus abomina. Meu irmão, eu estou trazendo essa palavra aqui porque Deus me inspirou para trazer essa palavra hoje de manhã. Porque tem gente matando o outro no trabalho secular, dentro da igreja, inveja, ciúme. Irmão, Deus te deu inteligência e consciência, faça o melhor. Procura saber de Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui é melhor. É o melhor para o Senhor me aceitar, para eu ser aceito pelo Senhor, Pai. Faça, meu amigo, minha amiga, faça o melhor. A Bíblia diz que se tudo que tem as suas mãos para fazer, faça o melhor, faça o bem. Indiferente do que o outro vai receber ou não, indiferente se o outro vai te gratificar depois ou não, faça o melhor. Faça como se você estiver fazendo para o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus soberano, eu quero te pedir por essa família, por esse irmão, por essa irmã. Eu quero te pedir, Pai querido, por essa pessoa. Pai querido, visita essa família, visita esse irmão que está tendo procedimento mal, visita esse irmão que está tendo procedimento que não te agrada, Pai. Meu Deus, traz arrependimento genuíno ao coração da tua igreja, ao nosso coração, ao coração do ser humano. Ensina nós, desperta nós, Pai querido, porque o Senhor nos deu consciência, para nós ter consciência se aquilo é bom, se aquilo é mal. Pai, visita essa família, visita os hospitalizados, visita essa igreja, desperta essa igreja, orar, jejuar, consagrar. Desperta, Pai querido, levanta o caído, o abatido, o prostrado, traga de volta para os caminhos do Senhor, Pai. Meu Deus, aviva a tua obra, salva, liberta e cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta aquele que está na sarjeta, o andarilho. Levanta, Pai querido, liberta a prostituta, o afeminado que está preso pela máfia da prostituição. Liberta o drogado, o usuário de droga, alcoólatra. Pai querido, salva, Pai, o perdido. É a minha oração, entregando no Senhor essa família, esse irmão, em nome de Jesus Cristo. Entregando essa terça-feira, que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus, o Nazareno. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Um abraço, um beijo do pastor Leôncio Gama. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai ir de encontro a alguém. Eu tenho certeza. Compartilha para o seu grupo da igreja, para fora. E eu mando um abraço aí, um beijo no coração do meu filho James Keller aí, de Cascavel. Que Deus abençoe sua vida, meu filho. O dia que você sentir de falar comigo, amém, eu estou aqui para orar com você, chorar contigo. Um abraço para o meu filho Forrest, para a Keila lá nos Estados Unidos, para o André, para o Felipe, para a Débora. Deus abençoe todos vocês. Aí em Governador Valadares, minha mãe, minhas irmãs. Que Deus abençoe. Amém? São 7h44.